Bom dia, nono ano. Hoje vamos falar da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, e por fim falar da atual situação da Rússia. Em todos esses dois momentos que eu citei aqui para vocês, tanto da URSS como a CEI, eu tenho como principal fator de influência política e econômica na região a Rússia. Então, na aula passada, a gente teve uma ideia de como surgiu o Império Russo a partir da Revolução em 1917, em que se foi estabelecido um regime socialista. Em 1922, através de Lenin e do Partido Comunista da União Soviética, cria-se essa União Soviética, mais conhecida como União Soviética, que era integrada pela Rússia e por mais 14 repúblicas. Então, dentro dessa configuração, eu tenho a Rússia como o poder central desse bloco socialista que surgia no mundo. A transformação da Rússia em União Soviética não consistiu somente em uma mudança de nome, mas também em anexação de novos territórios. Muitas das repúblicas incorporadas à União Soviética surgiram do desmembramento do Império Austro-Húngaro, como Iugoslávia, Tchecoslováquia, e o desmembramento do próprio Império Russo, como a Estônia e a Lituânia. No auge do seu prestígio e poder, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ocupava todo o leste europeu e parte oriental da Alemanha, incluindo uma porção da capital Berlim, e assim se manteve até 1991. Então, pessoal, lá nas décadas de 1920 até início de 1990, boa parte do mundo civilizado, do mundo com melhores condições de vida, o mais desenvolvido, era dominado por esse regime socialista. Então, todo o leste europeu, mais a Rússia e esses países que faziam parte deste bloco socialista, dominou essa parte do mundo. Como vimos antes, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 e 1945, surgiu o conflito ideológico que ficou conhecido como Guerra Fria. De um lado estavam os Estados Unidos, que representavam o sistema capitalista, e de outro a União Soviética, que representava o sistema socialista. Como eu já mencionei para vocês algumas vezes, essas duas ideologias buscavam anular a outra. Elas queriam que o seu sistema ideológico fosse adotado não só por um grupo de países, mas como o mundo inteiro. E por conta dessa Guerra Fria, que não houve conflito armado entre os dois países, mas sim houve uma corrida tanto na criação de novos armamentos militares e também pela corrida espacial. Isso dentro do regime socialista acarretou em grande quantidade de recursos. Isso lá na década de 1970. Então, a Rússia ela tinha, não a Rússia, o
bloco socialista tinha um gasto muito grande para a divulgação e para mostrar para o regime capitalista que ele era melhor que eles, e vice-versa. Porém, para prejudicar ainda mais esse regime socialista, na década de 1980 e o início da de 90 foram marcados pela disseminação da crise por todas as repúblicas soviéticas. Em vários países, as populações se manifestaram em favor da saída do bloco e, progressivamente, a União Soviética foi se desintegrando. Importante dizer, pessoal, que um dos fatores também que contribuíram para uma maior crise do regime socialista foi a falta de alimentos. Então, por conta de uma questão climática que durou por muito tempo, né, que não favorecia o plantio de algumas culturas, começou a ter falta de alimentos dentro desse regime. Então, por conta disso também, alguns países começaram a sair desse regime socialista. Porém, o fim da União Soviética ele ocorre mesmo em 1991. As fronteiras dos ex-países soviéticos foram redefinidas e mudanças na organização política e econômica da região foram introduzidas. Essas mudanças, né, quando chega-se ao fim do regime socialista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é criado a SEI. Então, a Comunidade dos Estados Independentes. Importante a gente citar, deixar claro, o seguinte: apesar dessa crise que ocorreu dentro do regime socialista, em que levou-se ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia ela consegue manter grande poder de influência sobre todos esses países que integram ou integraram esse bloco socialista. Então, pelo mapa, né, a gente consegue ver o tão importante era para esses países que já eram socialistas a não perder essa ligação com a Rússia, porque como que eles iriam finalizar qualquer relação comercial com a Rússia, sendo que eles também não tinham relação comercial que pudesse garantir meios financeiros de funcionamento de qualquer país. Então, apesar do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia manteve esse poder de influência na região, entre esses países que vocês estão vendo na tela. Os primeiros países que aderiram ao novo bloco foram Belarus, Rússia, Ucrânia, com exceção da Estônia e da Letônia, e da Lituânia, que cortaram laços com a extinta União Soviética, definitivamente, sob a alegação de que pretendiam integrar a União Europeia, o que ocorreu em 2004. Todas as demais ex-repúblicas soviéticas foram incorporadas ao novo bloco, liderado pela Rússia. Então, fica claro aqui, né, pessoal, que a Rússia mantém um poder de influência muito grande, né, na região. A intenção inicial do tratado entre os países da SEI era conceder uma federação no lugar do antigo regime. No entanto, houve desentendimentos entre alguns países membros e em 2005 o Turcomenistão deixou de ser membro permanente para ser membro associado, o que em razão da divergência com a Rússia.
Atualmente, a CEI é integrada por 11 ex-repúblicas soviéticas, conforme mostra o mapa. Então, essa é a configuração desse bloco econômico, né, que existe hoje, a CEI. E mais um detalhe, tá, pessoal? Por mais que a Rússia não esteja dentro da União Europeia, a União Europeia depende demais da Rússia em questão do gás natural. Então a Rússia ela mantém um controle na região muito grande, tá? Os países europeus dependem do gás natural da Rússia, que vem da Rússia. Portanto, imaginar que esses países europeus vão ter alguma política para prejudicar a Rússia, dificilmente isso vai ocorrer, porque o gás natural dentro dessa região do planeta é questão de energia básica, né, para todos os países. Então, desde 1991 até os dias atuais, a Rússia ela vem passando por uma reconstrução dentro desse regime, dentro do bloco da CEI, né, da Comunidade dos Estados Independentes. O que é a Rússia hoje, né? Após o declínio do regime socialista, com a construção da CEI, o que é a Rússia hoje, né? Então, hoje a Rússia é uma república democrática, organizada em 7 regiões federais, cuja sede governamental está localizada em Moscou. A Rússia foi a república mais influente e importante da antiga União Soviética durante toda a existência da União Soviética, exerceu hegemonia sobre os povos não russos e atualmente mantém essa hegemonia institucional pela CEI, além de ser uma potência militar e nuclear e ter grande poderio estratégico. Então, a Rússia, por todas essas características, ela vem se destacando, a sua economia ela vem crescendo, principalmente pelo setor mineral, né? Então o extrativismo. Né? A Rússia é um dos países cuja economia mais cresce no mundo, como eu já falei para vocês. Né? A CEI, pessoal, ela se mostra hoje muito instável. Tá? Ela não foi capaz de estabelecer um mercado comum entre os países membros, além do agravamento da existência de conflitos geopolíticos na organização que ameaçam a hegemonia russa. Então, esse bloco atual que a Rússia faz parte tem os seus problemas, porém, os países membros que fazem parte da CEI não tem para onde correr. Se eles saem desse mercado, desse bloco, eles vão ter dificuldades para se associar à União Europeia. Então, os países que já saíram, né, que eu já citei aqui para vocês, eles já fazem parte da União Europeia, porém levou-se muito tempo, levou em torno aí de 15 anos até eles conseguirem integrar a União Europeia. Então a tendência é que a Rússia mantém essa posição de influência e importante destacar aqui para vocês também a questão dos BRICS, né? Que é os países com a economia que mais cresce do mundo, que são os países emergentes. A Rússia faz parte desse bloco, né? Então a Rússia ela vem crescendo, ela tem dominado boa parte aí das políticas econômicas, tanto da região, mas também dentro desse bloco. E ela tem uma parceria estratégica com a China. Então, a Rússia tende a ser
um dos países mais desenvolvidos daqui a algumas décadas, não na velocidade que ocorre na China, mas por conta dessa reconstrução que a Rússia vem passando desde lá da década de 1990. A nossa aula chega ao fim neste momento. Eu vou pedir para vocês realizarem as atividades que estão nas páginas, entre as páginas 271 até a 274. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a semana que vem.